Vamos lá, segunda-feira, muita concentração, muito foco. Estamos no artigo 5º da Constituição ainda, aquele artigo que é fundamental para o concurso de vocês, tá? Turma da Polícia Militar, mas da forma que eu vou dar o conteúdo para vocês no artigo 5º, você faz qualquer concurso. Polícia Civil, a Constituição comentada, você vai ficar com a Constituição comentada em mãos. Paramos na aula passada, a colega me falou aqui, no inciso 34, não é isso? Do artigo 5º. Beleza. A gente vai estudar hoje, espero chegar hoje, numa parte muito importante, especificamente para o concurso de vocês, que é a Polícia Militar. A gente vai estudar princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Então, a gente vai trabalhar muito com direito penal, em alguns incisos, na Constituição Federal, tá? Então, especial atenção à aula de hoje. Paramos no artigo 5º, inciso 34, não foi isso? Artigo 5º em 34. Só para relembrar, já vimos na aula passada, o que é que está na tua Constituição? Assim, ó. Olha a parte final do artigo 5º, inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Não precisa pagar taxa. Para quê, minha gente? Você não precisa ler, você já sabe. O que é que não precisa pagar taxa? Para você pleitear o direito de petição, vamos ler novamente, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Olha o que aconteceu hoje em Maceió. Jales falou que nem aula teve aqui em Maceió, aqui de manhã, né? Do toró que deu. O que é toró? Toró para a turma do virtual YouTube, aqui no Nordeste, toró é dilúvio. Né? Hoje em Maceió teve um toró. Quase ninguém conseguiu sair de casa. Imagine que após o toró, você se dirige à Prefeitura de Maceió para reclamar e também para pedir alguma coisa. Senhor prefeito, boa noite. Senhor prefeito, caiu um dilúvio na minha cidade, a rua ficou completamente alagada e eu percebi que eu não tenho saneamento básico na minha rua. Lembra que eu dei esse exemplo? Então, estou pedindo ao senhor, senhor prefeito, adeque, realize o saneamento básico na minha rua. Né? Aí o prefeito fala, é direito seu pedir o saneamento básico, mas para isso, existe uma taxinha pequena na prefeitura de R$5. O senhor paga essa taxa primeiro, depois de pagar a taxa, o senhor vem conversar comigo. Isso é inconstitucional. Está escrito aí, não está? Independe do pagamento de taxas. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos e contra a ilegalidade ou abuso de poder. Alguma dúvida? Estou indo rápido porque já vimos isso na aula passada, certo? Letra B, tem bem assim, ó. Também independe do pagamento de taxas, não precisa pagar taxa, na letra B tem. Leitura, vamos ler de novo. A obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Circula a palavra certidão aí, é que eu falei. Quando você pleiteia também uma certidão em uma repartição pública, obrigado. Exemplo, certidão de antecedentes criminais que todo mundo precisa, né? Não pode o poder público cobrar por aquela certidão. Se cobra, essa cobrança é inconstitucional por força desse inciso 34 da Constituição. Correto? Então, independe do pagamento de taxas, o direito de petição, boa noite, e também o direito de obter certidões do poder público. Quem é que tem dúvida? Né? Vamos aprofundar um pouquinho. Puxa uma, não sei se chegou a anotar na passada, acho que não. Puxa uma setinha desse inciso 34 e vamos anotar uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante número 21 do STF. Anote aí. Súmula vinculante 21 do STF. Tem espaço? Súmula vinculante número 21 do STF. Anote assim, ó. É inconstitucional a exigência de... É inconstitucional a exigência de depósito prévio de dinheiro. É inconstitucional a exigência de depósito prévio de dinheiro para fins de admissibilidade de recurso administrativo. Vou repetir.
é inconstitucional a exigência de depósito prévio de dinheiro para fins de admissibilidade de recurso administrativo. Súmula vinculante número 21 do STF. Se você consultar na internet, eu suprimi, eu reduzi um pouquinho o texto dela para facilitar a vida de vocês. Administrativo. Vou repetir pela última vez. É inconstitucional a exigência de depósito prévio de dinheiro para fins de admissibilidade de recurso administrativo. Vamos entender ela? Lucas, você não está aprofundando demais? Talvez eu esteja para a prova da Polícia Militar, mas conhecimento nunca é demais. Prefiro pecar por excesso do que dar menos conteúdo, certo? Vamos entender? Você entra com uma petição administrativa lá na prefeitura para requerer um direito seu, né? Precisa pagar? Não, independe do pagamento de taxas. Imagine que o prefeito indeferiu. E imagine que existe um recurso daquela decisão, correto? Aí você quer recorrer. Aí o prefeito fala, olhe, para o recurso também tem uma taxinha pequena, viu? Olha o que diz a súmula. É inconstitucional depósito de dinheiro para fins de admissibilidade do recurso administrativo. Entenderam? Claro. Não pode cobrar para eu obter o direito, como é que vai poder cobrar para fim de recurso? Certo? Próximo inciso, inciso 35. Inciso muito importante, muito cobrado em prova, tá? Muito importante, muito cobrado em prova. E tem muita coisa para a gente aprender aí. Deixa eu anotar umas coisas no quadro. Tá? O que está no inciso 35, gente, se chama inafastabilidade da jurisdição ou inafastabilidade de acesso ao poder judiciário. Correto? Vamos ler o inciso, que é o mais importante. Dá uma paradinha aí na anotação, por favor, que você vai anotar muito mais coisa. Leitura da Constituição, acompanha, por favor. A lei não excluirá da análise do Poder Judiciário, da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Vou repetir a leitura. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Eu quero de vocês para a prova da PM a decoreba do inciso 35 e o nome do princípio. Está aqui no quadro. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Senhores, só quem tem jurisdição, se eu dividir essa palavrinha aqui, ó, sabe o que significa? Dizer o direito, ok? Só quem diz o direito é o poder judiciário. Olha o nome do princípio. Princípio da inafastabilidade da jurisdição ou inafastabilidade de acesso ao poder judiciário. Nem mesmo a lei, a redação da Constituição que eu quero que você bote na cabeça é essa. Nem mesmo a lei pode afastar dos senhores o direito de você se socorrer ao poder judiciário, tá? Ninguém afasta de você esse direito. Quer colocar com outro nome, que eu já vi em prova, mais simples para entender? Princípio do livre acesso à justiça. Princípio do livre acesso à justiça. Vamos dar um exemplo para facilitar a compreensão desse inciso 35. Princípio do livre acesso à justiça. Olha aqui para o quadro. Quem nessa sala já levou uma multa de trânsito? Gostei do oxe aí, né? Já levou uma multa de trânsito? E me diga uma coisa. Quem leva uma multa de trânsito? Olha a minha pergunta. Tem duas possibilidades que vêm na minha cabeça. Pode entrar com um recurso administrativo junto a um órgão aqui em Alagoas, em Maceió, se chama JARE. Não é verdade? Né? Se chama JARE, exemplificativamente, tá? Aqui em Alagoas. E quem leva uma multa de trânsito pode também entrar com uma ação judicial, correto? Deixa eu fazer uma pergunta. Você que está na minha frente é obrigado primeiro a entrar com um recurso administrativo e depois de esgotar o recurso administrativo é que eu posso entrar com a ação judicial? É isso que acontece? Ou se você quiser, você pode entrar direto com a ação judicial? Preste atenção. Se você quiser,
quando você leva uma multa de trânsito? Você pode contratar um advogado, se você acha que a multa foi ilegal. Você pode contratar um advogado e entrar direto com a ação na justiça, junto ao Poder Judiciário. Por quê, Lucas? Porque se por um acaso, olha aqui para o quadro, se por um acaso existisse uma lei, e a lei falasse assim, cidadão, o senhor que leva uma multa de trânsito, primeiro vai ter que entrar com um recurso administrativo. Depois que entrou com recurso administrativo e não conseguiu, é que você pode entrar com uma ação judicial. Essa lei não estava dificultando o seu acesso ao Poder Judiciário? Entenderam o que diz a Constituição? Vamos ler de novo? Lê de novo. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Em outras palavras, presta muita atenção. Sempre que você tiver uma lesão contra um direito seu ou uma ameaça de lesão a um direito seu, se você quiser, você pode ir direto com ação no Poder Judiciário, porque nem mesmo a lei pode tirar de você esse direito. Correto? Entenderam? Eu queria que você anotasse uma outra coisa, né? Este inciso, isso é muito importante, porque eu já vi em muitas provas do CESP. Já falei, minha aula, a sua apostila só fica bacana se você anotar tudo que eu falar. Correto? Isso é muito importante. Este inciso, que eu acabei de ler para os senhores, ele veda, proíbe, dá no mesmo, a chamada jurisdição administrativa de cunho forçado. Este inciso proíbe é a mesma coisa que veda bote assim, pode botar jurisdição, pode botar instância. A instância administrativa de cunho forçado. Vou repetir. Este inciso proíbe, veda a instância administrativa de cunho forçado. Pois não. Repito. Esse inciso proíbe a instância administrativa de cunho forçado. Ou o doutrinador chama assim, ó, isso aqui também com esse termo. Este inciso da Constituição veda, olha a palavra que eu estou colocando aqui, ó, veda, proíbe, né? A chamada jurisdição condicionada. Já viram essa expressão em prova? Este inciso proíbe a jurisdição condicionada. Como assim, Lucas? Jurisdição condicionada? Não entendi. Quer entrar no Poder Judiciário, meu filho? Tem que ter uma condição primeiro. A condição é entrar com um recurso administrativo. A Constituição proíbe isso. Não é verdade? A Constituição fala, se você quiser entrar, entre diretamente na Justiça, com a ação da Justiça, que é um direito seu. Então, o que é que eu quero de vocês na prova? Não é um inciso fácil, não. Tá? Não é um inciso fácil quando cai na prova. Primeiro, a pura e simples decoreba. Vamos ler pela última vez? Né? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso é o básico. Né? Nome do princípio. Inafastabilidade da jurisdição, inafastabilidade de acesso ao Poder Judiciário, livre acesso à justiça, tudo a mesma coisa. E este inciso, repito pela última vez, proíbe a jurisdição condicionada, proíbe a instância administrativa de cunho forçado. Todo mundo entendeu? Isso é a regra. Existe exceção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição? Sim ou não? Deve ter outro. Existe exceção? Existe. Vou botar aqui no quadro. Qual é a exceção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição? Coloquem aí. Justiça desportiva. Exceção. Vou botar aqui no quadro. Justiça desportiva. E está na Constituição. Sabe onde essa parte? Vou colocar aqui. Artigo 217 da Constituição. Tá? A justiça desportiva. Se cair na tua prova, o princípio da inafastabilidade de acesso ao Poder Judiciário é um princípio de ordem absoluta? Olha o dedinho. Não, tem exceção. Sabe qual é a exceção? Está aqui, ó. Casos de justiça desportiva. Vamos tentar entender. Durante um jogo de futebol, um jogador leva um cartão vermelho. Beleza.
Qual é a consequência quem leva um cartão vermelho? Fica suspenso do próximo jogo. Isso vocês sabem, né? Fica suspenso do próximo jogo. Beleza. Este cara acha que o cartão que ele levou foi absolutamente ilegal, contrata um advogado do time dele e entra na justiça comum. Sabe o que é que o juiz vai falar para ele? Espera aí. Antes de você vir discutir na justiça comum, você vai discutir primeiro em outro lugar. Qual é o outro lugar? Justiça desportiva. Então, tem uma exceção que está no próprio texto da Constituição. Ações ligadas à justiça esportiva, eu preciso primeiro discutir na justiça desportiva, esgotada a discussão aqui, é que eu posso ir para o poder judiciário comum. Beleza? Então, qual é a exceção que está na Constituição acerca do princípio da inafastabilidade da jurisdição? Justiça ligada ao esporte. Entenderam? Inciso extremamente importante para a tua prova de concurso público. Quem é que tem dúvida? Zero de dúvida. Então, vamos para o próximo. Diga aí, amigo. Veja só, em tese, a situação tem que terminar na justiça desportiva, né? Agora, se tiver alguma situação ligada, de fato, a uma ilegalidade ou, de repente, uma inconstitucionalidade, isso pode cambiar para a justiça comum. E é óbvio que a justiça comum, né, aqui é uma jurisdição completamente especializada, né? É óbvio que se tiver uma questão ligada de ilegalidade ou alguma ofensa à Constituição, isso pode ir para a jurisdição comum, que certamente tem um caráter de sobreposição, muito embora essa tenha um caráter de justiça especializada. Beleza? Mais dúvidas, gente? Próximo inciso, inciso 36. Posso apagar tudo que está no quadro? Vamos, inciso 36 agora, minha gente. Inciso 36. Leitura da Constituição, por favor, sempre é o mais importante para o concurso de vocês. Inciso 36. Vamos? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Né? Tem princípio, daqui a pouquinho você vai anotar, mas como é que eu gostaria que você, a partir de hoje, passasse a ler esse inciso da Constituição? Anotem aí, coloquem assim, ó. A lei não retroagirá para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Repito, você vai ler da seguinte forma a partir de hoje. A lei não retroagirá para prejudicar. Pronto, e o resto é igual. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Como é o nome do princípio? Anota aí, por favor. Haja princípio, né? Princípio da não retroatividade. Também chamado de princípio da segurança jurídica. Tá? Então, princípio da não retroatividade, que é óbvio que é a mesma coisa que irretroatividade, ok? E pode cair na tua prova também com o nome de princípio da segurança jurídica. Vamos lá, mais uma vez. Princípio da não retroatividade e o princípio da segurança jurídica, extremamente cobrado em prova. A lei não prejudicará, repito, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e coisa julgada, você vai ler, a lei não volta no tempo, não retroage para prejudicar com situações jurídicas já consolidadas. Quais são as situações jurídicas já consolidadas? Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Vamos tentar entender. Que diabo é isso? Querem anotar o conceito de cada instituto desse? Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada? Vamos anotar. Puxa uma setinha aí e anota rapidinho. Talvez você nem precise disso na tua prova. Correto? Mas não custa anotar. Conceito primeiro de direito adquirido. Puxa uma setinha. Direito adquirido. Anote aí, por favor. É o direito que o seu titular já pode exercer. É um conceito bem básico que está previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá no artigo 6º da LNIDB. Então, é o direito que o seu titular já pode
exercê-lo. Esse é o conceito de direito adquirido. Agora, anota um conceito, puxa uma seta de ato jurídico perfeito. Conceito de ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito. Igualzinho o texto da Constituição aí. É o ato já consumado. É o ato já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Eu vou repetir. Ato jurídico perfeito. É o ato já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Eu vou exemplificar depois para facilitar a sua vida. Ao tempo em que se efetuou. Vou repetir. Esse texto que eu estou passando para vocês é o texto literal das normas da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Correto? Ato jurídico perfeito, para quem não pegou, é o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. E, por fim, coisa julgada. Conceito de coisa julgada, puxa uma setinha, anota. Decisão judicial, esse você já sabe, obviamente. Decisão judicial de que já não caiba recurso. Decisão judicial de que já não caiba recurso. Beleza? Então, decisão judicial de que já não caiba recurso. Se você parar de anotar e tentar raciocinar, tanto o direito adquirido, quanto o ato jurídico perfeito, quanto a coisa julgada, são situações que já foram consolidadas pelo tempo. E não pode vir uma lei, após essas situações já consolidadas no tempo, voltar atrás para afastar esses direitos. Correto? Vamos exemplificar? Preste atenção aqui no quadro, no exemplo. Deixa eu ver, muito se fala hoje em dia em aposentadoria, não é? Né? Regime previdenciário, aposentadoria, cortar direitos e por aí vai. Vou botar aqui o prazo de aposentadoria do servidor público civil. A gente não está estudando isso agora, é apenas um exemplo. Tá? Você sabe quantos anos uma servidora pública civil federal tem que contribuir para se aposentar com proventos integrais? Alguém aqui sabe? Uma servidora, por exemplo, você passa num concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, certo? Você vira um analista judiciário. Sabe quanto tempo você precisa contribuir para se aposentar com proventos integrais? Olha aqui para o quadro. Não quero assustar ninguém, não. 30 anos de contribuição. Se for mulher, né? Se for homem, 35 anos de contribuição. Vamos pegar um exemplo só para não confundir. Imagine que você, mulher, o que está na Constituição é que você, mulher, tem que ter 55 de idade e 30 de contribuição para se aposentar com proventos integrais. Massa? Aí imagine que no ano de 2018, ano passado, você passou lá atrás de um concurso público, já tinha 30 anos de contribuição em 2018. E o prazo para se aposentar era esse mesmo, 30 anos de contribuição. Então, em tese, você já poderia se aposentar. Concorda comigo? Mas você preferiu o quê? Não se aposentar. Continuar trabalhando. E, inclusive, se você continua trabalhando, você vai ganhar um pouquinho a mais. Porque você tem direito a um negócio que se chama abono de permanência. Massa? Aí, veja só, em 2018, você já tinha tempo para se aposentar. Mas falou, não quero me aposentar, vou continuar trabalhando. Beleza? Quando é em 2020, olha só, em 2020, a gente tem uma reforma previdenciária bem pesada e fala agora que a mulher, para se aposentar em 2020, vai ter que contribuir por 35 anos. Isso, obviamente, através de um advento de mudança legislativa, correto? E aí vem a pergunta, essa lei vai prejudicar o seu direito aqui atrás? Não. Esse direito, senhores, em tese, ele já se incorporou ao seu patrimônio jurídico. E não pode essa lei voltar no tempo para prejudicar um direito adquirido. Desde que, óbvio, você já tenha implementado as condições para se aposentar aqui em 2018. Como é o nome do princípio? Não retroatividade ou princípio da segurança jurídica. Quer um outro exemplo? Diga aí, amigo. Oi. Como é que é?
Isso é o problema de jurisprudência. Tem várias exceções, né? Existe uma jurisprudência do STF já consolidada que direito a regime jurídico lá dos servidores, não gera direito adquirido. Tem um monte de exceção. Agora, para a tua prova de direito constitucional, eu quero muito mais objetividade. Eu quero a regra, né, que é o princípio da irretroatividade ou segurança jurídica. A lei não vai voltar no tempo para prejudicar situações que já são consolidadas, que é direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Quer outro exemplo? Caiu na prova do quem fez Tribunal de Justiça aqui de Alagoas. Como caiu na prova? Bem assim, ó. Olha aqui para o quadro. Eu acho que a questão trazia até esses nomes aqui, ó. Pedro disputava uma ação judicial contra João. Imagine que essa ação ocorreu no ano de 2016. O juiz, à época, em 2016, e segundo a legislação da época, falava assim, eles estavam brigando por conta de um imóvel, certo? E o juiz falou na sentença aqui, espera aí, de acordo com a legislação da época, o juiz sentenciou e falou que esse imóvel tinha que ficar com João, correto? Sentença que transitou em julgado e que não cabe mais recurso. Depois, imagine que em 2019 veio uma mudança legislativa, novamente, veio uma lei, e a lei de 2019, se o juiz sentenciasse, teria que deixar aquele imóvel com Pedro. Pedro, indignado em face da nova lei, entra na justiça com ação ou com uma medida para tentar apagar essa sentença do juiz. Pode? Mesma coisa. Princípio da segurança jurídica, né? Ou da não retroatividade. O que é isso aqui? Trânsito em julgado. A lei não pode prejudicar uma sentença com trânsito em julgado, correto? Então, a leitura que eu quero de vocês, muito importante, decoreba, né, com esses aprofundamentos que a gente fez aí. Salvo engano, tem questão no final, vamos deixar a questão mais para frente. Dúvidas? Próximo inciso da Constituição, muito importante também, né? Inciso 37, mais simples. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Anote aí o nome do princípio logo, nem anotei no quadro. Alguém sabe? Princípio do juiz natural, né? Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Anota o nome do princípio. Princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Princípio do juiz natural. O que é que eu quero de vocês para a prova? Boa noite. O que é que eu quero de vocês para a prova? Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Primeiro, entender o que é um tribunal de exceção. Na tua cabeça, o que é um tribunal de exceção? Alguém me responde? Tribunal de exceção, senhores. Tribunal de exceção é um tribunal pós-fato, né? Ou, em latim, post-factum. Um tribunal que é criado para julgar um crime que já aconteceu. A Constituição não admite tribunal de exceção. Vamos ler se é isso mesmo? Ele não bota um não antes. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. A Constituição, quiser anotar, proíbe, né, a criação de um tribunal de exceção por força desse inciso. E o que é um tribunal de exceção? Vou repetir. É um tribunal pós-fato. Preste atenção. Aconteceu lá aquele desastre em Brumadinho. Aquilo pode configurar também ilícito penal crime? Claro que sim, né? Claro que aquilo pode configurar ilícito penal, certo? Preste atenção. Aconteceu o desastre de Brumadinho em 2019. Foi tão grave, morreu tanta gente, isso gerou tanta comoção nacional, como está gerando ainda, que cria-se um tribunal. Tribunal Criminal de Brumadinho. Isso é possível? Para julgar o crime que aconteceu em 2019? Olha a minha pergunta. O crime foi aqui, e depois que o crime aconteceu, eu crio um tribunal específico para julgar aquele delito. Isso, senhores, a Constituição proíbe. Isso seria um tribunal de exceção. Entendeu o que é um tribunal de exceção? É um tribunal que é criado após o fato. Senhores, toda e qualquer pessoa do nosso país, se comete um crime, a gente vai ser julgado de acordo com regras pré-estabelecidas. Isso é justamente o princípio do juiz natural.
Quer ver uma outra coisa que está na Constituição? Abra a última norma do artigo 5º. Vai lá no parágrafo 4º do artigo 5º. Tem relação com aqui. Parágrafo 4º do artigo 5º. Abre lá, por favor. Achou? O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Desliga o telefone, por favor, gente. Leitura novamente. Parágrafo 4º do artigo 5º. Página 2, é? Página 10. Minha apostila é diferente, por isso que eu não sei as páginas. Eu tenho que olhar na do colega aqui embaixo. Acharam? O Brasil é a última norma do artigo 5º. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado a adesão. A gente chama isso aqui de TPI. Anote aí. Tribunal Penal Internacional, TPI. Sabe qual é o TPI que existe atualmente? É o tribunal que foi criado em Roma, na Itália. A gente chama de TPI de Roma. Mas hoje não funciona em Roma, não. Hoje funciona em Haia, na Holanda. TPI, Tribunal Penal Internacional de Roma. Já que eu vim para cá, você sabe para que serve um Tribunal Penal Internacional? Porque raciocine comigo. Se o crime acontece no Brasil, quem é que vai julgar esse crime, em tese? O Brasil, obviamente. Para que serve, portanto, um Tribunal Penal Internacional? Para julgar crimes de guerra, crimes que transcendem a nacionalidade. Então, quais são os crimes que o TPI julga? Anote aí alguns exemplos. Anote, não deixe de anotar, não. Crimes que o Tribunal Penal Internacional pode julgar. Crimes de guerra. 1. Crimes de guerra. 2. Genocídio. Crimes de guerra, genocídio, é meio que redundante, né? Porque o genocídio, certamente, se for, obviamente, dentro de uma guerra, também é considerado. Crimes de guerra, genocídio, agressão de um país a um outro país. Crimes de guerra, genocídio, agressão de um país a um outro país. Tá bom de exemplo. Esses crimes serão julgados por um Tribunal Penal Internacional. Correto? Mas, Lucas, eu não entendi até agora porque você estava lá falando que o Brasil não admite tribunal de exceção e você veio agora dar uma lida no Tribunal Penal Internacional. Sabe por que eu vim para cá? Né? Só para repetir aí, para quem não pegou. O TPI julga crimes de guerra, genocídio e agressão de um país ao outro país. Vamos reformular. Lucas, por que você estava lendo lá um inciso que fala que o Brasil proíbe a criação do Tribunal de Exceção e eu vim estudar agora Tribunal Penal Internacional? Sabe por quê? Vocês lembram da Segunda Guerra Mundial? Né? Os aliados venceram a guerra, os nazistas perderam e foram condenados pelas atrocidades que cometeram. Só que, naquela época, melhor dizendo, não existia um Tribunal Penal Internacional ainda. Depois da guerra, olha aqui, a guerra terminou em 44, 45, correto? Depois da guerra, foi criado um tribunal para julgar os crimes cometidos pelos nazistas na Segunda Guerra. Quem lembra do nome desse tribunal? Tribunal de Nuremberg. Tem filme, tem série, tem tudo. Inclusive, assiste o filme, é muito interessante. Olha o que eu estou falando. Teve a Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra acabou, foi criado o Tribunal de Nuremberg. Então, o Tribunal de Nuremberg é um tribunal pós-fato? É um tribunal de exceção ou foi um tribunal de exceção? Foi. Então, o Tribunal de Nuremberg na Segunda Guerra foi considerado um tribunal de exceção. Hoje em dia, já existe o Tribunal Penal Internacional. Se alguém comete um crime que transcende a nacionalidade do seu país, exemplo, crime de guerra, genocídio, vai ser julgado pelo TPI de Roma, na Itália. Massa? Em tese, isso aí. Volta lá para o inciso que a gente estava, por favor. Pode falar. Trata de afronta a direitos humanos, cai muito na prova da PM, inclusive, mas é uma outra corte. Ela não está julgando crimes de guerra, em tese, né? Está julgando afronta a direitos humanos. Próximo inciso, inciso 38, extremamente importante.
é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei. Assegurados. Letra A, a plenitude da defesa. Letra B, o sigilo das votações. Letra C, a soberania dos vereditos. E letra D de dado, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Tá? Leitura do 38, só do comecinho do inciso. É reconhecida a instituição do júri, a gente conhece como Tribunal do Júri, né? Com a organização que lhe der a lei, assegurados, e aí vem os 4 princípios do Tribunal do Júri. Alguém me responderia qual é a diferença básica do Tribunal do Júri para um juiz comum? O colega aqui respondeu, o Tribunal do Júri é uma galera. Não é uma resposta técnica, mas está correto, né? Quem é que julga no Tribunal do Júri? Me dá um sinônimo de Tribunal do Júri. Tribunal Popular, a galera que ele está falando, né? Então anota aí esse nome de Tribunal do Júri, Tribunal Popular. Tribunal Popular. Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? Se você, por um exemplo, cometer um furto, se você cometer um roubo, se você cometer um estupro, você vai ser julgado por um juiz, concorda comigo? Mas é um juiz que a gente chama de togado. Por que juiz togado? É o cara que passou no concurso público e que vai julgar você. Se você... Vai para a letra D, por favor. A gente vai aprofundar aí. Na letra D tem assim, ó, competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. Não entendi. Na verdade, é uma decorrência do chamado contrato social, isso aí. Mas deixa eu concluir. Presta atenção. Se você comete um crime doloso contra a vida, qual é o mais comum? Homicídio. Se você comete um homicídio, quem é que vai lhe julgar? É o juiz togado? É o juiz popular, né? O que você chamou de galera. Então, a diferença básica é essa, né? A diferença básica é essa. Crime doloso contra a vida é julgado pelo Tribunal do Júri, também chamado de Tribunal Popular. Agora nós vamos aprofundar, correto? Vamos ver quais são os princípios do Tribunal do Júri. Alguém aqui já participou de um júri? Nunca foi chamado para participar? O colega ali já foi chamado para participar do Tribunal do Júri. Na verdade, quando você participa do Tribunal do Júri, você está exercitando também a sua cidadania, está participando, né, de um ato do Estado. Não, é possível. Lá pode ter qualquer formação profissional. Não precisa. Se for estudando direito, pode ser sem problema nenhum. A gente chama esse jurado de jurado leigo, porque ele não precisa ter formação jurídica. Mas nada impede que um estudante de direito participe lá do Tribunal do Júri como jurado. É outra história, mas nada impede. Primeiro princípio do Tribunal do Júri se chama plenitude da defesa, está na letra A, linha A. Plenitude da defesa, você lembra de defesa plena, correto? O que é que eu quero que você anote? Dentro dessa defesa plena, eu tenho 2 tipos de defesa, tá? Eu tenho letra A ou número 1, tanto faz, bote aí. A autodefesa. Então, dentro do Tribunal do Júri, na letra A da defesa plena, da plenitude da defesa, eu tenho 1. Autodefesa. Como assim, Lucas? Não entendi? Vamos parar? Imagina que você, hipoteticamente, matou alguém. E você vai ser submetido a um Tribunal do Júri. O juiz lá, que administra o julgamento, ele vai perguntar para você, ele vai fazer perguntas. O que é que o senhor quer falar em sua defesa? E você vai ter o direito de se autodefender. Correto? Então, dentro da plenitude da defesa, eu tenho a chamada autodefesa, que, óbvio, é a defesa que o próprio acusado faz. Ok? E você vai botar agora a letra B ou o número 2, tanto faz. Um segundo tipo de defesa que está dentro da defesa plena. Qual é? Defesa técnica. Bote aí. Defesa técnica, que é, obviamente, a defesa feita por alguém que tem a capacidade postulatória, ou por um advogado, ou por um defensor público. Oi? Ainda na letra A, ainda na plenitude da defesa, a defesa tem que ser plena, e dentro dessa defesa plena, 2 pontos. Tem que ter a autodefesa e, letra B, o número 2, tanto faz, a defesa técnica, correto? Então, quem vai ser processado no Tribunal do Júri por ter cometido um crime doloso contra a vida, tem que ser definido ou por um advogado,
ou por um defensor público, correto? As duas defesas estão dentro da plenitude da defesa. Alguma dúvida da letra A? Letra B. Sigilo das votações. Aqui é muito simples, né? A votação lá, você chegou a votar lá no Tribunal do Júri? Não chegou à fase de votação. Mas não sei se você já acompanhou algum Tribunal do Júri. Ninguém vai perguntar por corpo de jurados, são 7 jurados. O cara lá, condenado, está sendo processado por homicídio, sentado no banco dos réus. Ninguém vai perguntar para você, condena ou absolve, amigo? Não é assim, né? Vai para uma salinha secreta e dentro de uma urna vai colocar o voto. Lá vai responder aos quesitos se condena ou se absolve. Muito simples, né? Sigilo das votações. Letra C, muito importante. Soberania dos vereditos. Soberania dos vereditos, né? Preste atenção. Um julgamento de um tribunal popular, ou chamado de tribunal do júri, ele, em tese, ele é soberano. Sabe por que, em tese, é soberano? Porque é uma vontade, raciocínio, popular. É uma vontade do povo. Então, se condenou, condenou. Se absolveu, absolveu. Em tese, por que eu estou tendo cuidado de usar a palavra, a expressão em tese? Em tese, uma condenação do tribunal do júri, eu posso até recorrer, mas esse recurso ele não vai poder mudar a condenação para uma absolvição para uma condenação. Por quê? Olha a expressão, o julgamento do tribunal do júri ele é soberano. O que é que significa isso, Lucas? Soberano. Em tese, ele não é passível que um segundo grau de jurisdição, como, por exemplo, um tribunal de justiça, como, por exemplo, um tribunal regional federal, modifique a decisão do primeiro grau. Porque a decisão é uma decisão soberana. Lucas, então você está falando que não existe recurso do tribunal do júri? Eu não falei isso. Existe recurso, já deve ter visto na televisão, sabe para quê? Aconteceu inclusive aqui em Alagoas, no caso daquela, salvo engano, não lembro o nome da menina, mas houve um julgamento em que a conclusão do tribunal do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Aí o que é que aconteceu? Houve um recurso, sim senhor, mas esse recurso pleiteou a anulação do julgamento e para que o réu fosse submetido a um novo julgamento. O que eu quero que você anote em relação ao princípio da soberania dos vereditos? Puxa uma setinha e coloque. Não é um princípio absoluto. Tá? Não é o princípio absoluto a soberania dos vereditos. Não entendi. Decisão. A decisão popular, ela é soberana. O que é que isso significa em tese? Ela não é passível de modificação. Correto? Condenou, condenou. Absolveu, absolveu. Isso é a regra, isso é a soberania dos vereditos. Mas sim, é possível recurso, por exemplo, para diminuir uma pena. Eu não estou mudando de condenação para absolvição. Mas seria possível um recurso para diminuir uma pena? Não vejo óbice, não vejo problema. Correto? Por isso que você anotou aí que o princípio da soberania dos vereditos ele não é absoluto. E chegamos à linha que é a mais importante de todas, inegavelmente, que é a letra D. O que é que o tribunal do júri julga? Está escrito aí, ó. Ele tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, né? Competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Então, o tribunal do júri, senhores, só julga crime doloso contra a vida. Eu vou colocar aqui no quadro. O tribunal, que a gente chama de popular, ou tribunal do júri, na letra D, tem bem assim, ó, competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Competência para julgar crime doloso contra a vida. Crime, certamente, você sabe o que é. Aqui, o direito constitucional vai conversar muito com o direito penal. Há uma interdisciplinariedade das matérias. Eu vou circular essa palavra aqui, ó, doloso, né? E, obviamente, só pode ser um crime doloso contra a vida. Você sabe quais são os crimes dolosos contra a vida? Vamos anotar rapidinho. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Lucas, cai na minha prova de direito penal. Não caiu no último concurso crimes em espécie. Correto? Só caiu a parte geral do direito penal. Mas não custa anotar. Tá? Quais são os crimes dolosos contra a vida?
Você só viu na sua vida, eu tenho certeza disso, tribunal do júri de homicídio. Não é verdade? Alguém já viu um tribunal do júri de aborto? Já viram? E aborto não é um crime doloso contra a vida, não? Raciocínio. É um crime doloso contra a vida. Alguém consegue vislumbrar um outro crime doloso contra a vida? Não. Feminicídio. É uma espécie de homicídio. Sabe outro? Induzimento ao suicídio. Já viu algum tribunal do júri? Se um dia vir, me avise, queria assistir também. Né? É raríssimo, a gente só vê tribunal do júri de homicídio, mas não é só de homicídio. Anote aí, crimes dolosos contra a vida. Homicídio, obviamente, gente, para não cansar vocês anotando, e todas as suas espécies, todas as formas de homicídio. Aí vai entrar quem? Raciocine. Feminicídio, infanticídio, correto? Então, homicídio e suas espécies. Outro crime doloso contra a vida, mas nunca vi tribunal do júri. Aborto. 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 E, por fim, esse que é difícil demais, induzimento ao suicídio. Induzimento ao suicídio. Sabe como é a redação desse tipo penal? E não é qualquer brincadeira, obviamente, com a situação, que é uma situação muito séria, né? Mas para fins didáticos. Tem 3 condutas nesse crime de induzimento ao suicídio, né? Induzir, instigar ou prestar auxílio a alguém a se suicidar. Sabe quais são essas condutas? Você sabe o que é induzir? É fazer nascer uma ideia que a pessoa não tem. Tipo, uma pessoa chega para você, amigo do peito seu, e fala assim, ó, estava precisando conversar com você. Aí você pergunta, por quê, amigo? Porque minha vida está uma desgraça. Eu perdi meu emprego, a minha mulher me traiu, certo? E eu torço para um time que está lá embaixo. Não vou nem citar o nome. Aí o amigo, muito amigo, chega, quer um conselho? Se mate. O exemplo é tosco, mas preste atenção. Ele pensava em se matar, ele não tinha ideia pretérita de se matar. E aquele amigo, né, amigo da onça, fez nascer a ideia. Sabe como é o nome disso? Induzir. Induzir. Segunda conduta desse crime, instigar. Você sabe o que é instigar? Reforçar a ideia. Não tem aquele sujeito que está na ponte querendo pular e o povo embaixo fica, pula, pula, né? Repito, é uma brincadeira, que nem deveria brincar com um assunto tão sério. Na verdade, mas isso serve para você memorizar, e essa, minha intenção é essa. O cara está na ponte querendo pular e o povo está lá embaixo, pula, pula. Está reforçando uma ideia que ele já tinha, instigar. E se ele pula, tribunal do júri, viu? Em tese, na teoria, não é verdade? E a última situação é prestar auxílio. O que é prestar auxílio? É emprestar a corda, é emprestar a faca, é emprestar o revólver, materialmente ajudar o cara a se suicidar. Se ele se suicida, certo? Quem induziu, instigou, prestou auxílio, vai para o tribunal do júri e merece ir mesmo. Você sabe por que nunca vê um tribunal do júri nesse crime? Que é raríssimo a gente conseguir provar. Né? É difícil conseguir provar, por isso que é difícil ter tribunal do júri desse delito. Correto? Então eu falei para vocês homicídio, falei para vocês e suas espécies, aborto e falei para vocês também induzimento ao suicídio. Latrocínio, certamente, você já ouviu falar? Vai para o tribunal do júri? Não, o colega me respondeu aqui enfaticamente que não. Você sabe por que não vai? Os crimes dolosos contra a vida, senhores, eles estão a partir do artigo 121 do Código Penal. Lá tem homicídio, aborto, induzimento ao suicídio. E eu falei latrocínio. O latrocínio é aqui para o quadro, estou anotando separadamente. É um crime contra o patrimônio. E na Constituição fala que crime contra o patrimônio vai para o tribunal do júri? Não. Crime contra o patrimônio, sabe onde está o latrocínio? Latrocínio é uma espécie de roubo, na verdade. É um roubo que a gente chama de qualificado, está no parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal. Quando, né, o sujeito vai assaltar outra pessoa e no assalto, para a consumação daquele assalto, para subtrair um bem, ele tira também a vida daquela pessoa, tipo, passe o celular ou você morre. E a vítima resiste, não passa o celular. O ladrão puxa o gatilho e infelizmente executa aquela pessoa. Isso não é um homicídio. Isso é um latrocínio. Calma,
no latrocínio, pouco importa a ordem. Roubou primeiro e matou depois. Matou primeiro, roubou depois. Pouco importa a ordem. Né? O que importa é que atingiu dois bens jurídicos. Vida e patrimônio. Senhores, não vai para o tribunal do júri. Caso ele cometa mate a pessoa e não leve nada. Aí, em tese, é homicídio. Aí, em tese, é homicídio. Aí, em tese, é homicídio. Né? Veja só, pouco importa a ordem. Vocês lembram de um caso que teve aqui em Maceió, muito triste, de um médico que foi, em tese, assassinado no corredor Vera Arruda? O sujeito foi subtrair a bicicleta dele, né? E, infelizmente, não sei o que aconteceu, mas atirou no médico. Certo? Então, ele ia subtrair a bicicleta, não conseguiu, né? E atirou no médico, assassinou o coitado do médico. Um exemplo de latrocínio. Esse cara não vai para o tribunal do júri. Aí você pode me falar, isso é injusto demais, Lucas. Né? Porque roubo seguido de morte deveria ir para o tribunal do júri. Eu falo, não. Eu prefiro 1000 vezes que vá para um juiz togado. Quando vai para o juiz togado, a gente tem muito mais certeza de condenação. Porque o tribunal do júri é um tribunal popular. Você está entendendo? Formados por juízes leigos. E naquele teatro ali, muitas vezes, um culpado sai absolvido. Captou a mensagem? Então, por isso que eu fico... a gente prefere muito mais quando tem dúvida ainda. A gente lá no trabalho do Ministério Público, quando existe uma dúvida se foi homicídio, se foi latrocínio, eu não acho ruim quando a interpretação camba para o latrocínio, não, porque é certeza de condenação. Correto? Então, preste atenção. Quais são os crimes dolosos contra a vida para a gente passar uma régua aqui? Homicídio, aborto e homicídio de suas espécies, que aí entra feminicídio, infanticídio, aborto e induzimento ao suicídio. Latrocínio, pelo amor de Deus, não. Correto? Porque o latrocínio não é um crime contra a vida. Agora, o que é que eu quero de vocês? Vamos aprofundar um pouquinho? Vamos estudar, em tese, o que é um crime doloso contra a vida. Aqui você vai puxar uma setinha, e é um estudo também, já um pouquinho do direito penal, conversando com a Constituição. Crime doloso, toma muito cuidado. Sim, só uma coisinha. Esse crime doloso contra a vida, para ser julgado pelo Tribunal Popular, necessariamente tem que ser consumado, certo? Errado. Crimes dolosos, anote aí na tua Constituição. Crimes dolosos consumados ou tentados. Anote. Crimes dolosos consumados ou tentados. Você anotou, crimes dolosos, seja consumado, seja tentado, vai para o tribunal do júri. Vamos entender o que é isso? Um sujeito puxa uma arma com intenção de matar outrem, com ânibus necandi, e consegue o resultado morte, obviamente é um homicídio consumado. E em sendo consumado, o tribunal do júri. Um sujeito com intenção de matar outrem, puxa o gatilho aqui, erra os disparos e não acontece o resultado morte, o cara sai ileso, mas é uma tentativa de homicídio. Vai para o tribunal do júri do mesmo jeito. Tá? Seja consumado, seja tentado, você vai estudar direito penal aqui no momento certo. Olha aqui para o quadro. O crime doloso, eu preciso aprofundar um pouquinho, porque isso cai na tua prova. O crime doloso, existe o chamado dolo, dentro do crime doloso, existe o chamado dolo direto. O dolo direto se fundamenta na teoria da vontade. Queria que você notasse isso. Sabe por que teoria da vontade? O artigo 18, inciso 1 do Código Penal, olha onde eu estou, conversando Constituição com Código com Direito Penal. O artigo 18.1 do Código Penal fala assim, ó, o crime é doloso quando a gente quer o resultado. Se ele quer o resultado, ele teve vontade, concorda? O nome disso é teoria da vontade, e esse dolo se chama de dolo direto. Vou repetir. O que é um crime doloso, Lucas? Dentro do crime doloso existe o dolo direto. O dolo direto se fundamenta na teoria da vontade, porque o cara quer o resultado. O exemplo que eu acabei de dar. Eu puxo uma arma e, com intenção de matar a vítima, puxo o gatilho. Isso é um crime doloso, com base no dolo direto, teoria da vontade. Esse todo mundo sabe. Se divide, tem vários tipos de dolo, porque eu não estou dando aula de direito penal. Existe dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau, que se chama de dolo de consequências necessárias. Mas como o foco hoje não é direito penal, é direito constitucional, eu não vou aprofundar tanto. Correto? Existe aqui dolo direto de primeiro grau. Aqui existe dolo indireto. Dentro do dolo indireto tem dolo alternativo, dolo eventual, mas também não vou aprofundar tanto. Correto? Crimes dolosos contra a vida. E agora eu estou no dolo eventual.
No dolo eventual, a redação do artigo 18, inciso 1 do Código Penal fala assim, ó, quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado. Deixa eu fazer uma pergunta. No dolo eventual, ele quer o resultado? O resultado é querido? Ele não quer o resultado. Se ele quisesse o resultado, seria teoria da vontade. Concorda comigo? Ele, olha aqui para mim, não está nem aí com a produção do resultado. Ele dana-se para o resultado. Né? Ele é indiferente à situação do resultado. Olha só, no dolo eventual, ele assume o risco de produzir o resultado. Isso também é dolo. Aconteceu no Brasil um caso, que eu vou citar para vocês, porque saiu na televisão o tempo todo. Doutor Bumbum, estão lembrados? Né? Eu não vou falar que Doutor Bumbum, né, cometeu um crime, porque, obviamente, ele responde a um processo ainda. Eu posso falar que Doutor Bumbum supostamente cometeu o crime. E aí não estou errado em falar, posso falar à vontade disso. Ele supostamente, em razão do princípio da presunção da inocência. Qual foi a situação com o Doutor Bumbum? Ele é médico e foi operar um paciente no apartamento dele. Não foi isso? Foi fazer um procedimento cirúrgico no apartamento dele. Espera aí, existe dolo, concorda comigo, e existe culpa, que eu não estou nem estudando culpa ainda. Quais são as modalidades de culpa que existem? Imprudência, negligência e imperícia. Concorda? Então, modalidades de culpa, imprudência, negligência e imperícia. Deixa eu fazer uma pergunta. A conduta do doutor Bumbum não foi imprudente, não? De operar a mulher no apartamento lá, a coitada da vítima, certamente foi imprudente. Mas peraí, não foi uma imprudência gritante? Foi uma imprudência, pelo amor de Deus, que saltou os olhos, porque ele foi fazer um procedimento cirúrgico, apesar de estético cirúrgico, no apartamento dele, sem qualquer assistência hospitalar, sem UTI. Ele assumiu um risco muito grande, não assumiu um risco muito grande? Isso sai da culpa, senhores, e vem cair aqui, ó, na minha visão, no dolo eventual, porque ele assumiu o risco na produção do resultado. Então, aquele médico lá, hipoteticamente falando, né, ele supostamente cometeu um homicídio, no meu ponto de vista, né, doloso e não culposo. E, em tese, ele iria para onde, senhores? Julgamento? Tribunal do júri. E parece-me, estou falando parece porque eu não tenho concretamente os dados lá do inquérito, que ele foi indiciado por um homicídio doloso, com base na teoria do assentimento dolo eventual, porque ele assumiu o risco de produzir o resultado. Geralmente, às vezes, assistindo reportagem de São Paulo, tem pessoal que passa na rua e passa tirando ponto de ônibus ou na porta da casa do pessoal. Isso aí também é um crime eventual? Não é dolo eventual. Nesse caso, se ele passa no ônibus, bota a arma para fora e atira, meu... Ele está passando de moto e está lá perto do ponto de ônibus. Aí ele atira, mas tipo, sem isso. Você tem que entrar na intenção do agente, mas quem bota a arma para fora e atira para quem está no ponto de ônibus, a meu ver, é dolo direto. É dolo direto. Tudo é interpretação do caso concreto. Vocês vão ter muita dificuldade na prática. Quando eu falo na prática, se você for um aplicador do direito, você vai ter dificuldade, às vezes, de interpretar se é dolo eventual ou se é culpa. Não é o objetivo da aula de hoje. Mas na tua prova de concurso público não tem como você ter dúvida. Porque se ele falar em dolo, é só você lembrar. Dolo é aquele que o cara quer o resultado, esse é o direto, baseado na teoria da vontade. Ou a prova vai trazer, assumir o risco, você vai lembrar do dolo eventual, com base na teoria do assentimento. Eu estou estudando constitucional com vocês. O que é que eu quero de vocês na prova? Crime doloso, o culposo não, pelo amor de Deus. Doloso contra a vida, vai para o tribunal do júri. Em outras palavras, eu não falei isso. Se for um crime culposo contra a vida, é júri? Exemplo de um crime culposo contra a vida. Eu saio do cursinho hoje, dirigindo o meu carro numa avenida de Maceió, que se chama Avenida Fernando de Lima, todo dia quase você passa por ela, não é? Qual é a velocidade da Avenida Fernando de Lima? 60. Me diga uma coisa, você que está aqui em sala de aula, já passou, já excedeu o limite de velocidade da Fernando de Lima? Vocês riram, né? Sabe por que vocês riram? Todo dia você faz isso. Então, olha o que eu estou falando. Todo dia você comete uma imprudência. Se a velocidade é 60 km e você está com sua moto ou com seu carro a 61, sua conduta já é imprudente. Se você está a 70, sua conduta já é imprudente.
Você dirigindo com imprudência, acaba por atropelar alguém e matar alguém. Com imprudência apenas, 70 por hora. Vai para o tribunal do júri? Não vai para o tribunal do júri, porque isso não foi um crime doloso, e sim um crime culposo contra a vida, correto? Então, tribunal do júri, última vez que eu vou falar, julga apenas crime doloso contra a vida, tá certo? Crime doloso contra a vida. Volta, por favor, para a apostila. Quem é que tem dúvida ainda da linha D? Não? Então vamos voltar. Leitura desse inciso pela última vez, para mostrar para vocês como é que tem caído em prova a decoreba. Preste atenção. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados plenitude da defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Sabe o que é que eu tenho visto muito em prova? Eles cobram a decoreba, literalidade em concurso público, e inverte a linha A com a linha C. Cai na prova assim, ó. Ouça. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a soberania da defesa, e na letra C ele bota a plenitude dos vereditos. Olha como fica bonitinho, né? Soa bem, mas eu troquei. Correto? Então toma muito cuidado. É plenitude da defesa. Você tem que lembrar de ampla defesa, de defesa plena, tá? E soberania dos vereditos. O julgamento do tribunal do júri, ele é soberano. Massa? Oi?